Olá, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. Cordiais saudações a todos, a todas as famílias aqui representadas. Meus amigos, como não podia deixar de ser, neste mês bonito que iniciamos as comemorações no Dia da Criança, já estamos antecipando essa comemoração e vamos refletir um pouco na noite de hoje com Jesus, o posicionamento cristão perante a vida e a vida destes seres que renascem em nosso meio, sobretudo no seio das nossas famílias. Vamos antes pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que abençoe o nosso lar, que proteja as nossas reflexões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de que possamos, em nome da Mãe Santíssima e de Jesus, o amorável Mestre, trazermos nesta noite de hoje ensinamentos que possam nos ajudar a caminhar melhor neste mundo de passagem em que habitamos. Então, meus amigos, como nós podemos ver, é importante refletir na noite de hoje sobre a ótica espiritualista e espírita cristã. O que é que representa a chegada de um ser no seio da família, uma nova criatura? Como é que nós podemos refletir sobre essa perspectiva de mudança? Emmanuel vai nos dizer, aclarando os nossos sentimentos e as nossas responsabilidades. Toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Olha que interessante, aqui ele já diz tudo. Ele está dizendo tudo. Somos responsáveis, somos pessoas significativas, somos modelos na vida destes seres que estão chegando sob a nossa responsabilidade. Então, como é que nós podemos ver esta questão da criança, não só numa perspectiva espírita cristã, quanto espiritualista moderna? Então, quando a criança nasce, a primeira coisa que devemos ter em mente é que, apesar de sua fragilidade e de sua condição dependente, nós estamos recebendo espíritos que carregam consigo, meus amigos, uma experiência do passado e não estão aqui como se fosse a primeira vez. Então, cada criatura que reencarna na Terra traz o seu pretérito como herança inalienável. Fato é que quando esses espíritos chegam ao nosso convívio, portadores de tendências chamadas as tendências inatas, trazem também ansiedades, mas trazem sobretudo propósitos de crescimento e dificuldades, como nós vamos ver mais adiante. Em suma, nossas possibilidades são imensas, bem como a possibilidade desses seres que reencarnam, desses seres que retornam para aprender no meio de nós. Então, eles já nascem pegadinhos, eles já vêm com toda a bagagem. Agora, vão precisar de um meio, vão precisar de pessoas, vão precisar de facilidades entre aspas aqui, ou seja, situações que vão favorecer esse seu processo, essa sua atualização desses seus projetos de vida. Então, o que importa considerar, então, que eles trazem consigo um projeto existencial. Vamos prestar bem atenção. Nós colocamos aqui este projeto, ele já vem desenhado em sua mente subconsciente como propostas e desafios. Os desafios são muitos, as dificuldades, as limitações são imensas, incalculáveis. Então, o que é que nós podemos ver?
e nós podemos então deduzir e concluir que estes espíritos, eles não são nossos filhos, eles não nos pertencem, eles são filhos de Deus. Antes mesmo deles vivenciarem esta vida aqui conosco, esses filhos de Deus, eles já estagiaram em muitas escolas da vida, e nem sempre ao nosso lado, e nem sempre. Não quer dizer que esteja sempre ao nosso lado. Somos pessoas significativas, é certo, no momento em que recebemos esta responsabilidade e que dizemos sim para estas crianças, para estes filhos que são sementes de Deus. Então, aqui neste momento, tudo muda de figura, de forma significativa. Já não os consideramos como propriedade nossa. Observem, meus amigos, que há quem diga que o espírito faz parte do corpo de uma mulher e que a mulher é dona do seu corpo e pode fazer dele o que quiser. Que absurdo! Então, nós vamos ver que como instrumentos avaliadores da nossa evolução, essa experiência, há uma troca de saberes. Eles vêm para que possamos trocar saberes do nosso lar, que é a escola abençoada do mundo. Portanto, como nós dizíamos, não são partes do nosso corpo, como reza aí na cartilha popular. Nada disso. Não é um fígado, não é um rim, não é um estômago. São seres independentes, individualidades inteligentes do universo. Filhos de Deus, portanto, não são nossos filhos. Para começo de conversa, nós estamos apenas administrando, ajudando e facilitando, dentro do possível, a evolução e o progresso dos filhos de Deus. Então, como nós podemos ver, nós precisamos respeitar o sagrado direito à vida, à educação, à saúde e o bem-estar físico, psíquico e social. Mas é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa mesmo, é muito comprometimento, é muita responsabilidade e consciência dessa finalidade da vida, desse estar aqui no mundo. Então não podemos evadir desta responsabilidade corajosa, dessa responsabilidade amorosa e concomitantemente bela, por que não dizer belíssima, receber esses espíritos. Então vocês podem nos perguntar como é que nós podemos auxiliá-los nesse momento de chegada. Podemos auxiliá-los promovendo os meios necessários à sua formação, à sua educação intelecto-moral, facilitando-nos o caminho para o autoconhecimento, o que possibilitará a mudança desses padrões comportamentais, dessas ideias inatas, como também a atualização desses projetos, desses programas evolutivos que eles trazem consigo. Então vale a pena ressaltar aqui a necessidade de ficarmos atentos à dimensão afetiva da aprendizagem, como exemplos vivos dessa proposta que definimos como ideal. Então, que sejamos, portanto, os adultos significativos, referência, modelos na vida destas crianças. Isto aí é fundamental, é importantíssimo. E quando falamos na dimensão afetiva, nós não vamos aqui trabalhar esse tema, porque já temos trabalho aqui que já foi publicado no canal, nós vamos indicar, sobre, inclusive, a proposta de William James, que é a consecução, estratégias para a consecução de metas afetivas. Todo mundo pode fazer, todo leigo vai entender. Todo leigo vai entender. Não precisa ter formação acadêmica. Então, a modelagem, a contiguidade, o reforço, pessoas são significativas. Meio, embora o meio não defina, mas o meio ambiente vai ajudar.
E o reforço, reforçando esses comportamentos, ajudando-os, como nós vamos ver a seguir os exemplos que nós trouxemos na noite de hoje. Então, nesse ponto do nosso raciocínio, nós vamos encontrar Jesus no seu posicionamento indiscutível. Jesus diz, está lá claro, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas será o reino dos céus. Deixai que venham a mim, então, deixem as nossas crianças em paz, não toquem em nossas crianças, não impeçam nossas crianças, nossos filhos de se aproximarem dessa visão crística da vida, desta visão redencional, educativa de mudança. Permitam que eles venham até Jesus, que eles venham ao conhecimento libertador, o que eles só farão se eles tiverem realmente as portas abertas da chegada, se eles tiverem os meios necessários. Observe aqui, meus amigos, que Jesus se coloca frontalmente na defesa dos pequeninos. Nós não vamos fazer aqui neste momento, na noite de hoje, que nós estamos trazendo situações, exemplos concretos desta chegada desses espíritos. Nós não vamos falar aqui no significado espiritual. Não, nós vamos falar aqui que Jesus está colocando mesmo na defesa, e Jesus afasta os discípulos. Olha o movimento, olha que movimento. Impede-os para que eles não avancem e avança em direção às crianças e acolha-as. Há os impedimentos que são representados aqui na figura dos apóstolos como homens, pessoas, ou seja, o mundo adulto. Então, quais são esses impedimentos? Nós vamos fazer aqui en passant, muito rápido. Esses impedimentos estão no mundo adulto, meus amigos. Estão no mundo adulto. Este mundo adulto precisa ser adaptado para recebê-los. Para recebê-los, então, há um meio adverso, desculpe, e os preconceitos que nos afastam de Deus. A condição física do mundo ainda não é ideal. Observe que eles chegam pequeninos, miudinhos, dependentes dos adultos, e o que é que eles encontram? Armários enormes, objetos enormes, móveis enormes, árvores frondosas. Observem o que isso vai oferecendo, desafios à interação destes pequeninos. Nós temos visto na história da humanidade que educadores se dedicaram a essa proposta, como o grande educador Froebel. Froebel foi um educador suíço, fundador dos jardins de infância e escolas maternais. Então, ele era tido como louco. Tido como louco, pois era visto abaixando-se, fazendo um rapport para falar com as crianças. Então, ele descia. E então ele ficava pequenino como as crianças, não falava de cima, ele descia para conversar. Então dizia que Froebel era um velho louco e foi realmente um precursor das chamadas escolas maternais, onde tudo a criança é pequeno, né? A cadeirinha, a mesa, tudo acesso você vê. Hoje já temos algumas escolas que estão avançando, graças a Deus, né? O que ainda é muito pouco. E dentro do nosso lar precisamos fazer sérias adaptações. Então, os adultos que deveriam ser os elementos significativos, que são as pessoas, olha, outro empecilho para a devida recepção desses pequeninos. Então, a primeira infância aqui deve ser vista como a base, o lastro onde será formada a personalidade. Nos 6 primeiros anos de vida, as condições físicas adversas, como a fome, a violência contra a criança, né? Como é que nós estamos vendo tudo isto de forma passiva? De forma passiva.
não é? E hoje, o tempo da criança, como diz Gabriela Mistral, é hoje o tempo das crianças. Então, sem alimentação básica, o cérebro humano sofrerá na sua formação nos 3 primeiros anos de vida. Cientificamente comprovado. A formação do cérebro. Isso é importantíssimo. Como iremos desenvolver esses espíritos, não é? Fisicamente, no meio adverso. Então, da ótica de um Cristo, é impraticável a propagação, a evolução e a propagação do reino dos céus, alijando dele as suas crianças, afastando desse conhecimento, dessa percepção maravilhosa, as nossas crianças. O que estamos vendo? Eles saem do mundo. Muitas crianças estão se suicidando. Muitas crianças ainda morrem de fome. O analfabetismo ainda graça fundo. Eu não vou trazer aqui elementos comprobatórios, senão vai ser o quê? Nós vamos só ficar lidando com números. Ainda não estamos vivendo, infelizmente, uma sociedade igual, justa. Então, essa sociedade hostil, onde há altos índices de mortalidade infantil, desnutrição, abandono e baixo índice de escolaridade, suicídios, a dura realidade que vem comprovar que estes são os empecilhos do mundo adulto. Não podemos pensar diferente. Não podemos aqui dizer que Jesus está falando outra coisa, senão a importância desses filhos que renascem como filhos de Deus e não são propriedades nossas. Então é muito importante. Então, quando permitimos que as nossas crianças morram, meus amigos, nós estamos sendo o quê? Coautores da violência que assola o mundo. Coautores da violência. Então, é assim que nós tratamos os filhos de Deus? É assim que nós tratamos os nossos filhos? É assim que nós tratamos a sociedade do futuro, a geração futura? Ora, meus amigos, vamos parar para pensar. Expulsá-los, então, da nossa convivência saudável é desrespeitar as sagradas leis divinas, da justiça, do amor e da misericórdia. Portanto, pensemos numa sociedade mais justa, mais igualitária e menos violenta, atentando para os valores imperecíveis da era do Espírito. E com Jesus, acolhamos os nossos irmãos em humanidade, filhos de Deus. Vamos repetir com Jesus. Por favor, deixe as nossas crianças em paz. Por favor, deixe as nossas crianças se aproximarem deste convívio crístico, cristão, educativo e ameno, libertador para as nossas almas neste mundo em que vivemos. Hoje, meus amigos, nós trouxemos aqui de forma muito rápida, apenas vamos citar alguns momentos, algumas evidências, como é importante a vinda e como esses espíritos trazem seus projetos. Vamos aqui apresentar para vocês, embora vocês já conheçam, alguns espíritos, algumas crianças que fizeram a diferença no mundo. Crianças que fizeram a diferença no mundo. Então vamos ver, trazendo seus projetos de vida que se tornaram realidades. Por exemplo, Albert Sabin. Albert Sabin foi criança? Sim. Ele nasceu na Rússia, que é a atual Polônia, e aos 15 anos ele mudou-se para os Estados Unidos. Diplomou-se em 1931 pela Universidade de Nova York. Mas o que fez Albert Sabin? O que fez essa criança maravilhosa, esse jovem, com apenas 15 anos, que já estava começando? Esse pesquisador criou a vacina com o vírus da polio. A Organização Mundial de Saúde, então, decidiu testar a vacina no mundo. Olha que coisa linda, esse projeto já estava desenhado. Ninguém disse para Albert Sabin, faça isso ou faça aquilo. Já estava lá na mente subconsciente deste ser.
E aí até a vacina foi testada no mundo, foi lançado no mercado em 1961 e nos anos 62, nas décadas, dizimando por completo a pólio dos países atingidos. Quem era este ser? Um ser criança que renascia para o mundo para melhorar as condições de vida da humanidade. Albert Sabin renunciou aos direitos da patente para facilitar a utilização em todas as partes do mundo. E o Brasil foi o primeiro país a implementar o Dia Nacional de Vacinação, conforme sugestão de Dr. Albert Sabin. Então, que beleza! Mas tem mais ainda criança, de uma notoriedade incrível, incrível. Louis Braille, ou Braille como queiram, desenvolveu um método para a leitura de cegos. Ora, meus amigos, esse espírito, ele não nasceu cego. Então, ele foi educador, inventou o francês, que criou um sistema de leitura e escrita para uso de cegos. Nasceu em janeiro de 1089, na França, filho de Simon René e Monique Braille. Começou a trabalhar como professor no Instituto da Juventude Cega em Paris. Vamos aqui comentar rapidinho alguma coisa sobre esta criança. Então, Louis Braille perdeu completamente a visão quando ele tinha 5 anos de idade. Olha aqui o desafio reencarnatório. É isso que eu quero chamar a atenção. Há desafios. Há uma coragem imensa, mas há o contributo direto dos pais e da família. Aos 3 anos de idade, ajudando seu pai na oficina, ele sofreu um acidente ao tentar penetrar um pedaço de couro com um furador, quando o furador escorreu e atingiu seu olho. Olha, a infecção de um olho passou para outro olho e logo espalhou para o outro olho. E aí ele ficou cego. E os pais dessa criança o encorajaram a levar uma vida normal. Olha que beleza! Não era um coitadinho, não era um cego, não era um deficiente visual. Era alguém que precisava ser encorajado a continuar o seu projeto de vida. Então essa criança mostrou vontade de aprender, apesar da sua deficiência visual, da sua extrema dificuldade. Então, em 1819, aos 18 anos, ele foi enviado para Paris para estudar e no Instituto Real da Juventude Cega, em Paris, era professor de geometria, álgebra e também de história. Nessa mesma época, este ser passou a tocar violoncelo e tocador de órgão entusiasmado. Olha quanto, apesar das limitações, este espírito fez. Então, deixou de ensinar aos 40 anos, porque ele tinha também uma saúde frágil e sofria de problemas respiratórios. Morreu em janeiro de 1852, aos 43, devido a uma doença respiratória. Muitos acreditavam que ele realmente sofria de tuberculose. Teve limitações? Sim, teve. Todo mundo hoje está sujeito a limitações. Isso não vai nos impedir de vencer essas nossas dificuldades. Mas vamos ver agora outra criança, outro ser que veio ao mundo como criança, pequenino, trazendo esse seu projeto de vida, foi o menino Iqbal Márcio Meshi, não sei como é que pronuncia, mas foi morto por lutar contra o trabalho infantil. Gente, Iqbal nasceu em 1983 e foi morto em abril de 1995, olha, ainda jovem. Era uma criança paquistanesa que se tornou um símbolo do abuso laboral de crianças nos países em desenvolvimento. Ele se tornou um ativista, ainda criança, contra o trabalho infantil.
É preciso que no mês que estamos festejando as crianças, que a gente caia na realidade. Ainda existem crianças que estão sendo escravizadas. Não só para o sexo, como para outras finalidades menos decentes, não é? Para outras realidades que não são boas, que não são condizentes com as leis divinas, mas ainda também no escravo laboral, no trabalho ainda escravo infantil. Então, o que é que aconteceu? No Paquistão, aos 4 anos, o que aconteceu com Iqbal? Ele foi vendido como escravo pela sua família, que aí vendeu o menino para pagar as dúvidas ao empresário de tapeçaria. Então, todos os dias Iqbal acordava antes do nascer do sol e fazia esse percurso ao longo do caminho pela estrada escura da sua cidade até a fábrica, onde ele e muitas outras crianças eram amarradas com correntes para impedir que fugissem. Olha que realidade dura. Ele diz, não tem criança que sofre, não tem criança sofrendo, tudo bem, está tudo muito bom, está tudo maravilhoso. Nós não temos a mínima noção do que está acontecendo por aí. Então ele trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana, apenas com intervalo de 30 minutos. Sabe quanto ele media? 1,20 de altura. Sabe quanto Iqbal pesava? 20 quilos. 20 quilos. Uma criança frágil, raquítica. Então, aos 10 anos de idade, ele fugiu da escravidão, depois foi preso, até que ele se enfronhou. Veja bem, ele fugiu porque ele soube que trabalho escravo não era permitido, e ele foi tomando consciência até que ele fugiu e juntou-se à Frente de Libertação do Trabalho Escravo do Paquistão, para ajudar a acabar com o trabalho escravo infantil em todo o mundo. Ele precisou vir criança, sofrer como criança, vivenciar esta experiência dolorosa. Tá vendo? É o que os espíritos amigos dizem. Muitas vezes precisamos renascer no meio em que existe o crime para a gente poder ajudar também. Onde existe, digamos, assassinos, ladrões, para poder a gente ser testado. Ser testado. Não é tudo tão maravilhoso como a gente pensa. Então, Iqbal ajudou mais de 3.000 crianças paquistanesas a fugir para a liberdade. Fez discurso sobre o trabalho infantil no mundo todo. Morreu em 16 de abril de 1995 em Murique, quando ele levou um tiro fatal aos 12 anos de idade. Essa criança fora assassinada. Dizem muitos que ele foi assassinado, tendo em vista o seu poder de influência sobre o trabalho escravo. Mais adiante nós vamos encontrar também outra figura magnífica, que foi Rian. Ora, Rian, o menino de 6 anos que saciou a sede de mais de 1 milhão de pessoas. Observe que aqui Rian, nós vamos ver, passar aqui rapidinho, porque nós temos também a figura de alguns brasileiros. Rian nasceu no Canadá em maio de 91. Quando ele tinha 6 anos, ele viu o professor dizer que muitas crianças na África não podiam estudar porque elas não tinham água em suas casas. Então foi aí que ele começou a sua missão de mudar o mundo. Falou com sua mãe, precisava de $70 para poder abrir um poço, procurou saber. E a mãe disse, meu filho, você vai precisar ajudar com seus esforços pessoais. Então ele trabalhava na casa, olha a educação da mãe do meio. Trabalhava, fazia trabalhos domésticos e a mãe já ia pagando para ele, tá entendendo? Com esforço, pessoal. Olha o espírito que veio preparado, né, para ajudar. E ele passou a recolher, só que houve uma dificuldade, já não era mais $70 que ele precisava. Então, já para se abrir um poço, surgiu a construção do poço, na verdade custava $2.000 e sua mãe não tinha dinheiro. Então, Rian não desistiu. O que foi que aconteceu? Vocês vão ver que menino lindo, estou mostrando aqui. Ele era tímido, então ele venceu a dificuldade e passou a conversar em outras escolas, das outras classes, com os colegas, para pedir ajuda.
Ora, vindo essa energia de positividade, começaram a ajudar. Irmãos, amigos, colegas ajudaram a Rian, que conseguiu os $2.000. Quando ele tinha o dinheiro, enviou para essa associação, essa fundação, que construiu o poço. Então o Rian precisava conhecer o poço. Juntaram-se novamente, conseguiram dinheiro e ele foi para visitar o poço que foi construído ao norte de Uganda. Aí, meus amigos, é uma coisa maravilhosa, é uma situação muito bonita, porque Rian se envolveu, conheceu pessoas e se juntaram, compraram passagens para ele vir. Durante essa viagem ele conheceu Jimmy. Nós não vamos colocar aqui quem foi Jimmy na vida de Rian. Vocês vão ver essa figura maravilhosa. Quem tiver interessado, vai lá e lê, certo? É um desfecho maravilhoso. Nós vamos ver que a natureza é sábio. A providência divina não improvisa nada. Tudo está devidamente planejado para que a vitória seja alcançada em todos os planos, em todas as instâncias de nossas vidas, meus amigos. Então nós vamos ver que aos 10 anos de idade ele fundou a fundação dele com o nome dele e passou a ajudar muitas crianças, muitas famílias. E o lema, veja bem, o lema de Rian é: não há idade para a solidariedade. Atenção, crianças, se você tem crianças aí em sua casa, coloque esse slogan bonito para elas: não há idade para a solidariedade. Mas vamos adiante, porque nós temos aqui outra criança maravilhosa. Essa é brasileira. Essa criança nasceu na Bahia, nasceu aqui em Salvador em novembro de 1849. Foi um polimata brasileiro, tendo se destacado principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. Vocês estão desconfiando? Um dos intelectuais mais conhecidos do seu tempo. Foi designado no tempo por Deodoro da Fonseca como representante do nascente governo republicano. Tornou-se um dos seus principais organizadores, além de coautor da Constituição da Primeira República. Já perceberam? Perceberam quem é? Atuou na defesa do federalismo, do abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Foi deputado, senador, tornando-se opositor ferrenho do comunismo, que ele classificava como sendo a invasão do ódio entre as classes e uma ameaça à liberdade cristã. Notável orador e estudioso da língua portuguesa, foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Como delegado do Brasil na Segunda Conferência da Paz, em Haia, na Holanda, em 1907, por sua atuação nessa conferência, recebeu do Barão do Rio Branco o epíteto de o Águia de Haia. Agora vocês já mataram. Rui Barbosa, o baiano brilhante, a estrela que brilhou sobre os céus da nossa pátria brasileira. Este espírito foi criança um dia. E ele era tão inteligente, meus amigos, que o seu professor dizia para o seu pai, exclamava: este menino de 5 anos de idade, é isso que eu estou chamando a atenção aqui, 5 anos de idade, será que Rui Barbosa aprendeu tudo aqui agora? Com 5 anos de idade? Esse projeto maravilhoso, essa semente de Deus, é o maior talento que eu já vi, dizia o professor dele. Em 15 dias, Rui Barbosa aprendeu análise gramatical, a distinguir orações e a conjugar todos os verbos regulares. Em 1061, aos 11 anos, quando estudava no ginásio baiano de Abílio César Borges, futuro barão de Macaúbas, Barbosa fez o mestre declarar a seu pai: seu filho nada mais tem a aprender comigo. Com 11 anos de idade. Imagine que essa coisinha pequenina, maravilhosa, além de ser baiano, é brasileiro, porque ele existe.
E tantos quantos Rui Barbosa, espíritos brilhantes, estão chegando para ajudar a pátria, ao Brasil e ao mundo. Então, tem algumas curiosidades que nós vamos cortar para a gente seguir adiante. Outro brasileiro que eu gostaria que nós lembrássemos nessa Semana da Criança, Rui Alberto Santos Dumont. Ora, meus amigos, Dumont era uma criança triste. Eu vejo nos olhos de Dumont uma tristeza grande, que me tocou profundamente. Ele nasceu em Minas, foi um aeronauta, esportista, autodidata e inventor brasileiro. Reconhecido como o pai da aviação, tendo realizado o primeiro voo homologado da história. Santos Dumont projetou, queria chamar a atenção para vocês aqui, projetou desde cedo, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Olha que nessa vidinha aqui nós só estamos vendo que de Rui Barbosa foi fácil, mas a de Dumont não foi fácil. Ele venceu muitas limitações. Então, quando Alberto Dumont tinha 6 anos, começou a dar mostras, por assim dizer, dos trabalhos aeronáuticos que tanto destaque lhe trariam. Pois conforme declarações de seu pai, com apenas 1 ano, ele costumava furar balõezinhos de borracha para ver o que tinha dentro. É ou não é uma tendência inata? É ou não é um conhecimento anterior que estava se projetando ao nível do subconsciente para a consciência? Se esse espírito não tem o meio, não tem a família, não é bem recebido, o que é que vai acontecer? O projeto não vai adiante. No entanto, foi. Aos 10 anos ele foi alfabetizado por sua irmã. Não era considerado um aluno notável porque ele só estudava aquilo que interessava a ele, não é? Apresentava modos refinados, além de apresentar uma personalidade introvertida. Então, tem muita coisa aqui de Alberto Santos Dumont. Nós vamos ver que com apenas 7 anos, Dumont já guiava os locomóveis da fazenda, olha o interesse dele. E aos 12 se divertia como maquinista das locomotivas, capazes de fatigar um homem com o triplo da sua idade. Mas a velocidade realizável em terra não lhe bastava, não interessava. Ele queria mais além, ele queria voar. E como dizia, a gente vê notícias de pessoas que leem mais sobre ele, que quando perguntavam sobre seres ou coisas que ele citasse, ele dizia, o homem voa. Aí repetia, perguntava a Dumont, o homem voa? Dumont dizia, homem voa, o homem voa. Então a tecnologia o fascinava. Então ele começou a construir, prestem atenção nos brincadeiras, nos brinquedos das suas e das nossas crianças. Pipas e pequenos aeroplanos movidos por uma hélice acionada por molas de borracha torcida. Ora, quando já independente, herdeiro, porque o pai morreu, o pai era um rico, né? Tinha donos de terras, de café no sul, e ele ficou com uma grande fortuna. Então ele passou a trabalhar em prol dos seus projetos e a também ajudar muita gente. Mas ele tinha um problema, uma limitação muito grande, que foi difícil, mas que ele conseguiu vencer, mas houve uma ocorrência triste aí. A depressão profunda, tinha um transtorno bipolar em 1910, quando predatava o uso do avião na guerra. A depressão de Dumont piorou. Ele entrou mesmo numa depressão, foi, como é que se diz, internado várias vezes. Então, Dumont era o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando Santos Dumont viu de uma hora para outra seu sonho se transformar em um pesadelo. Em 1915, sua saúde piora. Em 1920, Dumont iniciou sua campanha internacional contra o uso bélico das aeronaves, mas sem sucesso. Olha que beleza, meu Deus. Olha que esforço, apesar de toda a limitação, de toda a depressão. Mas ele passou a fazer uma campanha, porque ele não se conformava que os aviões
fossem servir para a guerra. E ele dizia, antes mesmo ele tentou suicidar-se várias vezes, inclusive com overdose de medicação. E ele dizia, meu Deus, não haverá meio de evitar derramamento de sangue de irmãos? Porque fiz esta invenção que, em vez de concorrer para o amor entre os homens, se transforma numa arma maldita? Então, a visão dos aviões de combate, dizem aqui os estudiosos pesquisadores, pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont, que nesse dia, aproveitando-se da ausência de seu sobrinho, que já tomava conta dele, que já estava prevendo essa tendência suicida, né? Suicidou-se aos 59. Nós não vamos entrar aqui em detalhes. Quem quiser vai pesquisar, é um momento muito doloroso. Então, Dumont morreu com depressão, decepcionado e triste, porque o seu sonho também estava sendo utilizado para a matança de nossos irmãos de identidade, para implementar a guerra no seio da humanidade. Então diz mais ainda um Gabriel Voisin, um francês empresário também, que diz a respeito de Dumont. Santos Dumont era a própria generosidade, a elegância inata, a bondade e a retidão. Dava sem contar, sem prever, movido por uma virtude irresistível. Não deixou como herança senão o seu nome gravado em nossos corações. Os que o conheceram não puderam deixar de amar. Gabriel Voisin. Então, meus amigos, aqui é que a gente vê a grandeza de um espírito, o espírito que chega, que traz o seu projeto de vida, que tem dificuldades, sim, mas que precisa vencer para ajudar a humanidade. Nós estamos aqui no grande projeto de Deus. Não é um projeto egóico só nosso. Não é um projeto egóico. Então, vamos ver também que a beleza das crianças, que nós precisamos lembrar. Sibelius Donato Tenório, este ainda vive, este pianista paraibano, foi diagnosticado com problema neurológico ao nascer e tem também uma história incrível de superação. Natural de Campina Grande, nasceu em junho de 73, prematuro, não falava e não andava até os 3 anos de idade. Justamente nessa idade ele surpreendeu a todos, começaram a tocar piano, apenas observando seu pai, que também era pianista. Olha, tem um depoimento que eu vou deixar aqui, que está no Globo Espírita, que o irmão mais velho dele diz, narra tudo de uma forma sensacional. Quem quiser vai lá para observar, para ler, viu? E averiguar, analisar a beleza dessa vida. Então, justamente nessa idade, foi que ele se levantou, pequenininho, quando viram ele tocando, a família foi ver, ele estava no piano, com dificuldades, inclusive na coordenação motora, ele não abria nem os dedinhos. Quando ele era novo, tomava banho, dava banho com algodão. A mãe dizia que este menino não vai viver. Ele não vai mais adiante, no entanto, ele viveu e está aí. Autodidata, executa clássicos famosos, sejam brasileiros ou internacionais, com perfeição desde os 4 anos de idade. Observe que eu estou chamando a atenção aqui para as crianças que trazem o seu projeto desenhado e que até esses primeiros anos de vida são tipicamente anímicas. Então, olha que facilidade maravilhosa, não é? Então, segundo Chico Xavier, ele e Sibélio já se conheciam antes de reencarnarem. Se esse irmão dele fala lá, a conversa com Chico, vamos lá verificar, vamos lá observar, é linda. Chico dizia, vamos meu amigo, vamos reencarnar. Ele dizia que estava com medo, porque ele sabia que ia sofrer muito. Aí Chico dizia, não, eu lhe ajudo. E Chico ficou esperando ele chegar. E esse irmão de Sibelius narra esse encontro desse espírito com Chico. Então, segundo Chico Xavier, Sibelius seria, como é, né, comprovada a reencarnação de Jean Julius Christian Sibelius, que
prometera a Chico que quando reencarnasse viria tocar para ele. Esse grande pianista. Ora, meus amigos, eu trouxe isso aqui de forma muito rápida, né? Muito ainda enxuta e grosseira, para que nós pudéssemos repensar nas nossas vidas. Como foi o nosso tempo de criança, as aspirações que tivemos, os desejos que ainda alimentamos, os sonhos que ainda acalentamos. Ainda há tempo para recomeçar, para redefinir, para projetar e programar aquilo que nós viemos aqui fazer. Como sementes do amor de Deus do mundo. Crianças que precisam ser preservadas, recebidas, educadas e salvas para a nova era. Uma era onde a intuição será a nossa metodologia definitiva. Um dia chegaremos lá, um dia chegaremos lá. Por enquanto, ainda estamos trabalhando com estas dificuldades metodológicas, físicas, ausência de escola, pobreza, doença, fome e miséria. Mas nós aprenderemos com Jesus a deixar que as crianças venham sem impedimentos, meus amigos, sem impedimentos. Ouçamos Jesus de Nazaré na frente, adiante de nós. Deixai que venham a mim as criancinhas. Por favor, senhores, não as impeçais. É Jesus que nos clama, é Jesus que ordena, o Rei Solar, o Cristo de Deus no mundo, para que possamos ser felizes. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lupanares e erga estas pobres infelizes que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz.
Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja.